Fala aí, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos retomar aí o conteúdo de romantismo. Vamos dar aí continuidade falando da segunda geração da poesia romântica. Bem, eu mostrei para vocês naquele último vídeo alguns conceitos gerais do movimento romântico e falei também que a nossa poesia romântica teve três fases, três momentos distintos com três temáticas diferentes. Então, hoje nós vamos falar da segunda fase da poesia romântica. Bem, esse momento ele pode ser chamado de geração ultrarromântica, pode ser chamado de geração mal do século ou pode ser chamado de geração byroniana. E aí vamos ver por que esse momento, por que essa segunda geração pode receber esses três nomes diferentes. Vamos aqui, ó. Ultrarromântica por quê? Porque essa poesia, ela é sentimentalista de maneira exagerada. Então, ultra romântica, porque nesse momento da poesia, o sentimento ele é exacerbado, ele é muito intenso. Depois, por que pode ser chamada de mal do século? Porque a gente estava vivendo um momento ali de grandes angústias, né, do indivíduo. Que angústias? Angústias em virtude da doença, dos contextos sociais, né, de problemáticas sociais. E aí a gente tem esse conceito de mal do século, alguns problemas, né, principalmente a tuberculose, que nós vamos ver que é uma doença que acometeu muitos dos nossos poetas, ou alguns dos nossos poetas, né, inclusive levando esses poetas à morte. Então é uma geração que fala de mal do século por conta disso, desse momento sombrio em que estavam vivendo. E por que eu posso chamar de geração byroniana? Porque faz referência a Lord Byron, né, que vislumbrava aí esse estilo de vida boêmio, noturno, voltado para os vícios. Por quê? Essa angústia o levava a procurar, né, o escapismo, e esse escapismo para Lord Byron era através do vício, era através da bebida, né? Então uma vida boêmia, e aí por conta disso, né, essas características vão fazer aí, vão estar presentes no movimento romântico da segunda geração, e aí a gente pode dizer também que essa geração, essa fase foi chamada de fase ou geração byroniana, tá bom? Então, quais são as principais características desse movimento? Primeira delas, um profundo subjetivismo. Por que profundo subjetivismo? Lembra que quando eu falo de subjetivo é aquilo que é referente ao sujeito, né? Ao indivíduo. Então é um profundo subjetivismo, por quê? Porque o que está em voga agora é a angústia, é o problema do indivíduo, do ser humano de maneira particular. Então é um profundo subjetivismo. Ele vai falar das suas mais intensas e mais profundas angústias, ok? Em seguida a gente fala de sentimentalismo exagerado, ou seja, o homem ultra romântico, ele é muito intenso, os sentimentos são sempre muito exagerados, então ele ama de maneira exagerada, ele sofre de maneira exagerada, ele sente saudade de maneira exagerada, então tudo é sempre muito intenso para esse homem ultra romântico. Depois a gente fala de melancolia. Melancolia por quê? Entenda que para o romântico, o momento perfeito é sempre o passado. É o momento em que ele pode idealizar. Então, para o romantismo da segunda fase, o momento idealizado é sempre o passado. Então, eu sinto melancolia por quê? Porque eu lembro de determinadas coisas, de alguns acontecimentos, de momentos da minha vida que eu provavelmente estou idealizando que aconteceram, e aí ele lembra de maneira melancólica. Então o presente para ele não é bom, mas o passado, né, dele foi muito bom. E aí essa lembrança traz o que a gente chama de melancolia, tá bom? Próxima característica é o pessimismo. Ou seja, o homem ultrarromântico, como eu disse, ele é tão intenso que ele acha que ele nunca vai sair, para ele nada tá bom, né? Ele nunca vai sair daquele momento de angústia, ele nunca vai sair daquele sofrimento, nunca vai se livrar daquelas dores de um amor não correspondido. Então ele é sempre pessimista nesse aspecto. Em seguida, o egocentrismo e individualismo. Por que eu estou falando desse egocentrismo? Porque ele não está preocupado com mais nada, somente com ele. O que mais importa é a dor que ele sente, é o amor que ele tem por pela pessoa amada, é a vida dele. Então ele acha que ele é o centro do mundo, ele é o centro de tudo. E ele acha que as pessoas devem vê-lo dessa forma, como o centro, como o foco.
No terceiro aqui, ó, essa terceira característica do quadro aqui, mulher inalcançável, mulher idealizada. Lembra que o romantismo é a escola literária da idealização. Tudo era idealizado. Na primeira fase, o índio foi idealizado, a nação foi idealizada, a natureza era idealizada, tudo era idealizado. Aqui na segunda geração, o que é idealizado? A mulher. A mulher é idealizada. É criada para esse poeta a figura feminina de uma maneira perfeita. Tão perfeita que ela é inalcançável. Né? Inalcançável porque muitas vezes essa mulher idealizada mora somente aqui, no campo da imaginação. Ela não existe fisicamente. E aí, por não existir fisicamente, esse homem sofre porque ele não é correspondido nesse seu amor, né, nesse seu sentimento. E aí, olha que contraditório se nós pensarmos agora. Ele idealiza uma mulher, né, que para ele é a mulher perfeita, é a mulher que ele ama, mas ao mesmo tempo, ele não tem que ser correspondido, porque se essa mulher corresponde ao amor, é porque ela não é tão perfeita assim, ou seja, se ela está gostando de mim é porque tem alguma coisa de errado com ela. Então, olha que contraditório era esse poeta, né? Ou seja, ele cria essa figura, ele sofre por não ter esse amor, mas ao mesmo tempo é isso que o inspira, é isso que ele deseja no fim das contas, né? Em seguida, fuga da realidade. Essa característica é muito importante. Muito importante, eu vou dizer por quê. A fuga da realidade, ou escapismo, que a gente também escuta falar muito dessa palavra, fuga da realidade ou escapismo, é quando esse homem ultra-romântico, para se libertar do sofrimento, para se libertar desse amor não correspondido, dessas angústias, se libertar desse desajuste em que ele vive, ele foge da realidade pela morte. E aí, só que para que vocês saibam, os poetas dessa geração, né, alguns deles morreram de tuberculose, o caso de Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, eles morreram de tuberculose muito jovens ainda. Então, qual era a única maneira, né, de forma muito precoce e como se fosse assim, eu busquei isso. Eu queria fugir daquela realidade. E a fuga da realidade é pelo suicídio, é pela morte, tá? E aí ele acaba com o sofrimento, ele acaba com a dor, ele acaba com a angústia. Então, por isso, de novo, a gente volta à questão do mal do século, dessas angústias, né? Desse campo sombrio que assolava o homem nesse momento. Em seguida, a gente vai para o platonismo. E aí é esse platonismo, de novo, que leva à ideia dessa fuga da realidade. É o amor platônico, é o amor não correspondido, é o amor unilateral. Ele idealiza essa mulher, ele não é correspondido e há aí um sofrimento. Então esse platonismo é isso, é esse amor não correspondido, é esse amor por vezes até silencioso. Escapismo, né, a mesma coisa, então a fuga da realidade, eu quero escapar daquilo que me incomoda, eu quero escapar dessa realidade que para mim não é boa, não é feliz. E por último aqui o saudosismo, de novo, o tempo do homem romântico, e vamos lembrar da melancolia. O tempo perfeito para o homem romântico é sempre o passado. Então, o passado traz as minhas melhores lembranças, traz as minhas melhores recordações. Quem gosta muito de falar dessa questão da melancolia e do saudosismo é Casimiro de Abreu. Só para ilustrar um pouquinho, é dele aquela poesia Meus 8 anos, né? Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ou seja, eu tenho aí uma saudade de uma época passada, porque essa época passada, ela é o quê? Idealizada sempre, ok? E aí, para finalizarmos, gosto de falar que os poetas dessa geração, eles vão assumir um estilo de vida boêmio e noturno, tá? Então é sempre tudo muito sofrido, muito angustiante, a questão da boemia, eles se entregam à bebida. Essa também, o vício é uma forma de escapismo da realidade, tá bom? E os principais autores, ou seja, identificou um texto desses autores aqui, você sabe que são textos que pertencem à poesia da segunda geração, ok? Então, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire são poetas de segunda geração. A observação, Fagundes Varela, embora temporalmente ele se encaixe na segunda geração,
suas poesias têm muito mais proximidade com a terceira geração, com as características, né, com a temática da terceira geração. Mas ele pertence e tem alguns textos ainda que podem se mostrar ultra-românticos, ok? Então, queridos, um grande beijo, espero que fique claro para vocês. Tchau, tchau!